Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados e convidadas para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, nos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei. Boa noite! Boa noite, meu nome é Mirella Paz. Eu sou Mariana. Bom, como vocês viram, não estamos sozinhos, estamos com Mirella e Maria, né? Fundadoras aí, né? Sócias da Lavanda Literária. A gente vai falar um pouquinho sobre daqui a pouco, mas antes vamos introduzi-las, né? Então, Cami, se puder começar as apresentações. Essa dupla aí muito carismática está com a gente hoje, então. Antes de qualquer coisa, não esqueçam, né, Momento Publi, somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. E hoje a gente está, então, com a Mirella e com a Mariana. A Mirella, então, é escritora, publicitária, tem especialização em organização de eventos. Ela já atua no meio literário há mais de 13 anos e tem experiência como assessora de imprensa, consultora de empresários e empreendedores, marketing digital e também escreve roteiros. Essa mulher tem um currículo, hein? É mais fácil você me perguntar o que é que eu nunca fiz do que o que eu já fiz. E quem acompanha ela é Mariana Leal Martins, né? Escritora, jornalista, pós-graduada em escrita criativa, assessoria de imprensa e jornalismo empresarial. Ela trabalha, né, com assessoria de imprensa, consultorias de comunicação, foi diretora de comunicação em editoras, né? Então, também deu mentorias e está no mercado editorial há 9 anos, né? Já assessorou vários autores, inclusive a Mirella, né? Antes de virarem sócias e hoje terem a Lavanda Literária. Então, meninas, já vão falando aí onde é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais, né? Façam a publi. Bom, vocês podem encontrar a Lavanda no @assessorialavanda, tá? A gente também abriu hoje, no dia dessa gravação, o Threads, né, que é o Twitterzinho do Instagram. Do Insta. Porque o Twitter parece que vai morrer, não vai morrer, enfim, eu só saio de lá, @Mirella Paz, que é igual ao meu próprio Instagram também, Mirella com L só, Paz, P-A-S, quando o último apagar a luz, porque traço tóxico da pessoa tem que existir, eu amo o Twitter. E eu não uso ele só pra ver porcaria, eu gosto muito de ver as notícias do dia por lá. Sim. Mas a Lavanda vocês podem encontrar principalmente lá no Instagram. Maria, quais são suas redes? Acho que tu também dizer que estamos no LinkedIn, como toda boa empresa, estamos no LinkedIn, tá, gente? Mesma coisa, @assessoria-lavanda. Então, assim, o site da gente está em construção, por isso que a gente não está dando o site agora, mas nessas duas redes vocês conseguem falar com a gente tranquilamente. O meu pessoal, né, é o @m.anamartins, em todas as redes. O Ana com 2 N's. Tá? Então, é no Twitter também, que eu não sei quanto tempo vai ficar, né? Mas Instagram, Facebook, enfim. E tem o meu site, né? Se quiserem saber um pouco mais, é mariaanamartins.com, tá? Bem simples mesmo. Novamente, repito, o Ana com 2 N's. Chique. A gente lembra, né, que todos esses links de redes sociais, site, tudo vai estar na descrição do nosso episódio. Então, né, não passem trabalho aí, vejam ali a descrição, já vão direto, já clica, já vai direto, já entra em contato com elas, né? E, bom, vamos começar então. E a gente vai perguntar o básico aqui de início, né? Aí a gente vai se aprofundando aí no decorrer da conversa. Mas como surgiu a Lavanda, né? E que tipo de serviços vocês prestam, né? O que é Lavanda Literária? E aí, Mirella, quem fala eu ou tu? Maria tem uma versão que eu sou uma mulher muito difícil. Eu não vou concordar totalmente com isso, não. Ela é sim. Eu não sou uma mulher tão difícil assim, não. Veja, eu botei um anel no seu dedo no final das contas. Somos casadas, certo? Mas vamos... Tá bom, conte a sua versão, eu conto a minha depois. Tá certo.
Maria me paquerou bastante para me assessorar. Eu sou autora, já tenho muitos anos, né? Eu tenho publicações tradicionais, uma delas esgotou, graças a Deus. Publico na Amazon também, né? Já trabalhei com outros assessores, mas eu não tive boas experiências com os outros assessores justamente porque eles não entendiam do mercado literário, né? E aí me indicaram a Maria, tal, e eu precisei dar um tempo na minha carreira de escrita, foram um pouco mais de 2 anos, por conta de saúde, saúde mental. Eu tenho fibromialgia, foi no momento que eu descobri fibromialgia, depressão. Então, assim, sabe aquela coisa assim de vamos cuidar primeiro da casa, depois a gente volta com tudo. Então, não estava no momento exato ainda. E demorou um pouco, mas um dia a gente se encontrou e começou a conversar e não parou de falar mais. E dali surgiu o primeiro encontro, né? Muitas e muitas paqueras ao vivo, algumas saídas para escrever juntas, muita fofoca. Então a gente gosta de brincar, assim, tem uma amiga nossa que ela descreve muito bem o relacionamento da gente, né? Teve a paquera, teve a ficada, teve o namoro, teve o noivado e teve o casamento. A gente literalmente, assim, quando eu digo que eu botei uma aliança no dedo dessa mulher, eu botei uma aliança no dedo dessa mulher. A gente casou mesmo, tá? Assim, e é muito legal para mim, porque como eu sou bi, eu tenho a minha carteira oficial da bissexualidade. Eu sou casada com um homem e com uma mulher. Ninguém no Twitter pode fazer barraco comigo mais, entendeu? Isso aí. Mas brincadeiras à parte, eu realmente quis comprar uma aliancinha pra gente usar como um símbolozinho, né? Ter uma coisinha nossa. E a minha tá limpando, por isso que não tô usando ela aqui hoje, eu mandei limpar, que ela é de prata. Mas eu queria que a gente tivesse um símbolozinho nosso. E, poxa, a lavanda surgiu porque a gente se juntava para trabalhar um dia na semana, trabalhar ela como diretora de comunicação, uma editora na época, e aí a gente começava a dar uns insights, uma no trabalho da outra, eu com a consultoria, era consultoria de comunicação, a base em si é essa, né? Então a gente ficava dando insights, um no trabalho da outra, e como eu tenho muita experiência com editora, com evento, com algumas questões assim, com vida do livro em si, e já fui assessora de imprensa nessa parte de economia, empreendedorismo, política, tô dizendo, vou parar por aqui. Meu currículo é grande, sou velha, não sou novinha não. A gente ia conversando, ia trocando ideia, tarará, e aí chegou aquele estalo, aquele momento assim, que veio a oportunidade de, tá, vamos abrir um negócio. A gente começou a trabalhar juntas, e aí foi mais ou menos 2 meses depois que a gente decidiu o nome de fato, né? E a gente começou a trabalhar. Assim, entre o lançamento de Fernanda... Não, veja, o lançamento... A gente voltando aqui no tempo. No lançamento de Fernanda, a gente não tinha conversado sobre ser lavanda ainda. Você estava ajudando porque você estava me ajudando, porque você estava me ajudando. Ainda estava... Entendeu? A gente já estava com a escova de dente sobre isso. Mas a gente ainda não estava lá batido o martelo de lavanda. Foi quando né? eu voltei da Bienal do Rio. Quando eu voltei da Bienal do Rio, foi que você virou para mim e disse, Maria, vamos fazer foi em setembro, juntas. Foi em setembro. Vamos tornar eu ajudei na Bienal do Rio. Isso. Porque ela já estava me ajudando. Tipo, como ela disse, sim, foi muito difícil, tá? Eu tive que correr muito atrás dela. Ela cortou metade do que eu tive que correr atrás dela. Entendeu? Ela e nossa lavandinha, Fernanda Castro, foi outra também que eu tive que correr atrás dela. Eu digo que eu paquerei ela muito. Fernanda teve que correr mesmo. Eu não fiz isso tudo, não. Eu corri sim.
Eu falei com ela tanto pelo Telegram, tanto pelo Instagram. Ela ficava, não, um dia, quem sabe, não sei o quê, vamos conversar, e niririna. Isso foi tipo 1 ano aí, tá ligado? Mais ou menos. Aí quando chegou, foi sim. Aí quando chegou no lançamento de Fernanda Castro, né? Nossa lavandinha, era o lançamento do Fantasma de Cora. Eu não estava trabalhando com Fernanda ainda, mas, novamente, estava paquerando Fernanda também, porque eu queria assessorar ela. Tinham autoras que eu tinha assim, meta, eu quero assessorar essas pessoas, sabe? Então, era Mirella e Fernanda, eram 2 que, assim, estavam no meu top 3 da lista, sabe? Porque eu já conhecia a carreira de Mirella de antes, sabe? Eu já via ela tendo repercussão aqui no Recife, onde nós residimos, né? Eu queria muito... Ela parecia uma pessoa super legal, e eu gostei que só do trabalho dela. E eu disse, eu quero assessorar essa pessoa, eu tenho dessas. Aí, quando chegou no lançamento do Fantasma de Cora, a gente conversou um pouco lá, informalmente, porque eu fui como leitora, eu fui só pegar o autógrafo do livro e tudo mais. Eu também. Aí, a gente conversou, disse, finalmente, estamos vendo a cara uma da outra, a gente já falou algumas vezes no Instagram, já passou o portfólio, pois é. E aí a gente começou a falar sobre o mercado literário, mas a conversa ficou muito boa, e a gente começou a falar sobre escrita, e a conversa ficou muito boa. Aí a gente disse, vamos tomar um café semana que vem? Bora tomar um café semana que vem. Aí nisso, foi como Mirella disse, a gente sentou ainda vários momentos só para escrever juntas, até que eu virei, bora fazer, deixa eu te assessorar, vai, me dá essa chance, entendeu? Aí ela deu a chance, aí eu comecei a assessorar, aí, tá vendo a demora? Tá vendo a demora? Pois é, aí... Mas aí, enquanto a gente desenvolveu uma amizade, sabe? Não ficou só no trabalho, a gente desenvolveu uma amizade mesmo, as 2. E aí, na parte da amizade, eu contava para ela meus corres, minhas coisas de comunicação diárias. Eu estava no editora, mas eu também estava assessorando alguns autores por fora, não muitos, né? Desde que eu comecei a trabalhar com assessoria de comunicação, acho que desde a faculdade, na verdade, eu já queria puxar para o mundo literário. Então, sempre estive, de alguma forma, ligada. E quando chegou na fase de Encontrar a Mirella, eu já era totalmente do meio literário. Hoje eu trabalho completamente com o meio literário. Eu não tenho outro ganha-pão. Eu tô aqui. Aí ela começou a me ajudar, porque ela é comunicóloga. Então ela dava um pitaco aqui, um pitaco ali, um pitaco assado. Eu sei que passa ano, né? Eu saio da diretoria que eu tava, também por N questões de saúde, na verdade, principalmente. Aí eu peguei ela Aí, finalmente, Fernanda me dá uma chance, entendeu? Vem o lançamento de Mariposa Vermelha, e ela me dá uma chance, e eu tinha que fazer um evento em 2 semanas? 3 semanas? Foi uma semana e meia. Foi uma semana e meia. Eu sei que eu tava surtada, porque... Foi uma semana e meia que a gente fez tudo. Eu tava surtadíssima, e aí Mirella ficou, calma, vai dar certo, a gente consegue, eu vou te ajudar, entendeu? E aí ela me ajudou. E a gente montou tudo e funcionou tudo, e aí veio a oportunidade de ir para a Bienal do Rio, que depois do lançamento de Fernanda, vieram algumas outras pessoas, que eu refiz a cartela de clientes, já que eu não estava em uma editora, eu precisava de mais clientes, né? Então, vieram outros clientes, e eles iriam estar no Rio, e algumas delas iam ter mesas, iam ter coisas. Enfim, então eu disse, não, eu tenho que ir. Aí, mas eu estava nervosíssima, e a Mirella disse, não, você vai, eu vou lhe apoiar. E ela ficou o evento todo, e essa parte que ninguém, as pessoas não estavam vendo, porque eram os bastidores, porque até então só tava Maria Ana, não tava, lavando, a galera só tava, a assessora Maria Ana. Só que por baixo dos panos estava lá Mirella, no WhatsApp, todos os dias, me ajudando e trazendo as informações, e me mantendo sã, entendeu? E dando todos os bizus necessários para a Bienal, porque essa mulher tem uma bagagem maravilhosa, então ela tava me ajudando muito, muito. Quando eu voltei da viagem, ela me encontrou, me lembro que ela me encontrou no Rio Mar, e ela disse, é um shopping daqui, tá, gente? É um shopping daqui, que a galera diz que é o nosso escritório, porque a gente vive lá. Aí, eu lembro que eu sentei na praça de alimentação, e ela disse, Maria, porque isso a gente já tinha falado assim, sobre a possibilidade de um dia ter alguma coisa juntas. Ela, Maria, a gente já está fazendo as coisas juntas. Bora oficializar isso? Vamos tornar real? E aí começou o brainstorm da Lavanda, porque eu disse sim, né? Depois de um tempo ela me apareceu com uma aliança, de fato ela apareceu, a aliança existe. Ela não está aqui, porque infelizmente ela foi roubada, a minha, né? Eu vou ter que vou repor, foi roubada. Mas ela botou uma aliança no meu dedo muito mais rápido do que... aliás,
Meu namorado demorou, tipo, ela tava dizendo quanto ele era lento, porque ela chegou na frente dele e disse, olha, eu já botei uma aliança no dedo dela, entendeu? Então, assim, aí que era pra ser... E aí selou o gente... casamento e só foi. Isso. Aí a gente casamos na lavanda, né, casamos com trabalho, mas é bom explicar para as pessoas que Mirella tem um esposo, como ela disse de verdade, tá? O nosso é simbólico, né? Nós somos casadas, né? Mas somos casadas com trabalho. E é isso, ela veio assim, é a pessoa com quem eu mais dei match em trabalho em toda a minha vida. Eu já trabalhei com várias comunicólogas maravilhosas. Tem algumas que até hoje a gente chama de jardineiras, que prestam serviços para lavanda. Especializados, sabe? Isso. Sim. A gente chama quando a gente precisa de uma mãozinha aqui, uma mãozinha ali, ou algo que a gente não faz, sabe? Mas a pessoa é especialista, então a gente tem publicitárias, tem revisoras, preparadoras, enfim. Designers, ilustradoras. Enfim, aí a gente chama elas de jardineiras, né? Porque é a lavanda literária, nós temos nossos assessorados são lavandinhas, são lavandas nos nossos jardins, né? Então, quem ajuda a lavanda são as jardineiras. E aí, pronto, desde então a gente vai fazer agora em setembro 1 ano juntas, né? Oficialmente, enquanto lavanda. E como diz Mirella, na verdade, como essa jardineira amiga nossa falou, primeiro a gente paquerou, saiu, ficou, noivou, pra poder casar, porque foi essa história todinha. Mas, assim, não me arrependo de nada. Se eu fosse voltar no tempo, faria exatamente igual. Ela valeu muito a pena. E aí já tá... Diz, Cami. Eu ia dizer que já tá dando certo, né? Porque, assim, ouvindo, parece que vocês estão nessa parceria há bem mais tempo, né? E, na verdade, é pouco, assim, é 1 ano aí. Então, já mostra que deu match mesmo, que tá funcionando. Acho que é isso que mostra, assim. Oficialmente, tem 1 ano e, sei lá, foi julho o lançamento da Fernanda. Então, oficialmente, a gente tá 1 ano e 2 meses, sabe? Que a gente tá trabalhando juntas. Então, oficialmente tem pouco tempo. Mas, no final das contas, a gente se juntava. A Maria foi minha assessora por uns 2 anos, mais ou menos, entendeu? E a gente sempre se já reunia. Tinha uma relação. E a gente foi ficando muito amiga, muito próxima. E foi aquele sentimento de querer trabalhar junto, foi só se afunilando. E quando ela resolveu sair da outra empresa, agora, minha chance é agora, eu pego essa mulher agora, porque eu também não quero ficar, assim, trabalhando com certas coisas, porque eu sou muito mambembe, sabe, assim, eu trabalho com muitas coisas, eu sou muito camaleão, mas eu sei que tem uma hora que você ser camaleão também é puxado, sabe? Eu me adapto muito bem a vários estilos, a vários ambientes de trabalho. Por conta da fibromialgia, ser CLT é muito ruim, porque quem é que vai aceitar um funcionário que tem que sair no horário comercial 3 vezes na semana para fazer fisioterapia? Nenhum, sabe? Então, eu fui aprendendo a me adaptar a diferentes tipos de trabalho, sendo PJ, ou sendo freela. Mas, assim, é muito ruim você também não ter uma coisa sua, sabe? Eu já tive uma outra empresa uma vez, mas infelizmente não deu certo, porque a pessoa quis ir embora do país. E ok, tudo bem, são fases, eu era muito nova também na época. E agora com Maria a gente está podendo fazer algo nosso que a gente quer e que realmente assim está caminhando para coisas que a gente gosta de fazer e que a gente quer seguir em frente. Isso quer dizer que a gente, sei lá, daqui a 2 anos queira mudar o modelo de negócio da lavanda? Não, pode ser que a gente mude, mas, assim, com certeza a gente vai entrar em consenso, sabe? Eu acho que a grande mágica do negócio é a gente estar em consenso. A gente presta assessoria de imprensa, a gente tem a consultoria, uma coisa que as duas gostam muito de fazer, a gente tem planejamento de carreira na lavanda, a gente tem mentoria, né? Então, assim, tudo na lavanda, a gente tem a produção de evento, né, na lavanda tudo também. Especificamente para o mercado editorial, tá? A gente realmente não atende outra área. A lavanda, ela é
o mercado editorial, ela é para autores, editoras, agências literárias, sabe? Isso. A gente não pensa em trabalhar com outro mercado. Vou até aproveitar esse gancho, meninas, para perguntar, né, sobre isso, assim, por que é importante para um autor, né, ter esse serviço da assessoria de comunicação? Acho que vocês trouxeram aqui um pouco do que vocês oferecem de serviços, acho que também é o momento de explicar talvez um pouco mais. Talvez até desse momento, assim, agora o autor faz um evento, depois o autor não foca em evento, faz outra coisa. Então, acho que é muito também direcionado para o público aí que escreve também, para entender mais esse lado, assim, da assessoria de comunicação desses serviços. Posso começar um pouquinho eu ia pedir só para dar um ponto de vista como autora, que já contratou assessoria que... Com certeza, importante. Que não entende da coisa. A assessoria ela é muito importante, porque não só assessoria, tá? Você ter uma assessoria de comunicação, alguém que compreende de comunicação, trabalhando com você, de um trabalho de longo prazo, não estou dizendo pontual, porque o pontual, a pessoa vai lá, consegue umas matérias para você, um RP, consegue umas matérias para você no seu lançamento, aí depois não continua trabalhando seu nome, aí tu some. Então é a mesma coisa que nada, sabe? Só aparecer no lançamento, e depois, como é que você vai ser tratado? Você tem toda uma cadeia para você trabalhar ali. E é importante você ter alguém que entenda do mercado literário também. Por quê? Você vai estar investindo um dinheiro. Tipo, eu tive uma assessora muito legal que conseguiu me colocar, era um sonho meu, tá? Me colocou na Capricho. Pô, chorei, horror. Eu saí na Capricho, queria mais, não sei o quê. Mas e depois de sair na Capricho? Qual foi o trabalho que você fez? Não teve continuidade. Sai no Faustão. Sai no Faustão. Caralho. Tipo, minha família tava num café lá da minha casa, tava passando com o Faustão no café. Todo mundo. Mirella, tu saiu no Faustão. Eu é o quê, velho? Eu saí no Faustão. Puta, qual foi a continuidade disso? Eu saí em Léo Dias e teve amiga minha assim, tipo, parabéns, você foi a primeira pessoa a sair no Léo Dias sem ser por treta. Muito bem. Saiu do seu lançamento na Bienal. Gente, a diferença dos canais tá engraçado. Mas eu acho interessante, só pegando isso assim para não esquecer, o quanto é importante também esse trabalho de vocês, porque o quanto que, por exemplo, ok, saiu no Faustão, no Léo Dias, sei lá, né, essas grandes... Mas o que isso converte em público que realmente vai se interessar pelo trabalho, né, do autor? Entende? Então, no final das contas, não converteu para a Bienal e nada. A autoridade converteu em coisa? Converteu, lógico, é Faustão, Léo Dias, na Capricho. A Capricho até converteu venda na Bienal aqui de Pernambuco, foi depois da Bienal do Rio. Foi muito legal o da Capricho. Mas porque eu consegui usar por ser comunicóloga, tá? Fui eu que tirei leite de pedra. Mas se eu não soubesse, com certeza eu ia morrer. Tive outros assessores também que colocavam notinha social. Ai, Mirella, vai lançar o livro. Então, assim, foi uma coisa que me frustrou muito. E uma coisa assim, tipo, como era muito caro, por ser uma assessoria de imprensa agência comum, a gente tem um preço bem abaixo do mercado, que a gente entende que a gente está trabalhando com autores, e autor é livre, né, galera? A gente sabe que autor tem que ralar muito para poder pagar. Então, a gente tem um preço diferenciado pensando nisso também, mas que seja sustentável para a gente também. É justamente assim, ninguém conhecia de mercado direito. Então, não sabia como emplacar. Era como se fosse assim, sei lá, nota social, notinha de rodapé nos lugares que ninguém ia ver, sabe? Então, foi um trabalho que eu investi dinheiro, eu investi tempo, eu conversei com as pessoas, eu tentei explicar sobre o mercado, eu tentei explicar sobre o que é que era blog, Instagram. Essa galera não entendia que
são mídias necessárias, sabe? E não tive bons resultados, só tive frustração. Já com Maria, e não é porque ela é a minha sócia, a gente teve todo um outro retorno. Eu disse a ela, Maria, eu quero voltar, eu quero trabalhar bem, quintal de casa, aqui em Pernambuco, Nordeste, porque eu acho que vai ser começar do zero. E ela entendeu tudo que eu precisava para me reposicionar, e ela soube que veículos, que blogs, Instagram, porque ela foi na galera de literatura. Então eu tive conversão, e minha imagem hoje está outra, porque ela sabe o que ela está fazendo, né? Então eu venho aprendendo bastante com ela sobre assessoria, por mais que eu tenha prática de outros nichos, porque, poxa, a gente está trabalhando só com o nicho de literatura, cultura e literatura, sabe? Então a gente vai entregar o que é o correto para o autor. Maria, você agora. Inclusive, assim, sobre isso, eu fico até emocionada quando a Mirella conta a história. Que eu digo que ela é meu casezinha de sucesso, sabe? Mas, assim, não é também sobre, por exemplo, muito massa sair no Faustão, muito massa sair no Capricho. Tipo, esse trabalho que essa assessora fez para desenvolver para Mirella foi muito legal. E não é que não pudesse... a frustração vem, eu acho... Assim, não tô aqui falando, Mirella pode confirmar se é isso mesmo, ou se eu tô fumando banana, como diz alguns creators. Mas, basicamente, a frustração vem de você não saber o que fazer com isso, sabe? É muito, tipo, justamente, sair no Faustão, mas E isso é uma coisa que, enquanto assessora de comunicação, assessoria de imprensa é uma área que eu sempre gostei muito, desde a faculdade. Então, foi por isso que eu me especializei nisso. Eu busquei aprender mais sobre assessoria de imprensa, entender o que é assessoria de imprensa e como tornar ela estratégica. Então, uma coisa é sair no Faustão e você saber que você tem que pegar essa notícia e repercutir nas suas redes. Porque, nesse caso, talvez você não esteja convertendo em venda, porque a assessoria de imprensa nem é para converter em venda para início de conversa. Ela ajuda. Ela não é a principal ação para isso. Ela é para criação de imagem pública, para consolidação de imagem pública. Então, você sai no Faustão, você pegar que você sai no Faustão, se repercutir nas suas redes, traz autoridade com o seu público. Então, eu sentei muito com Mirella naquela época para explicar para ela olha, você vai sair em tal coisa, vai ter momento que você vai sair em nota social, sim. A gente botou ela em coluna social, ela já saiu aqui em algumas colunas sociais, mas é sair na coluna social e saber como aproveitar essa coluna social com o seu público, entendeu? E em que fase a gente está agora? A gente está querendo autoridade para você? A gente está querendo furar a sua bolha? O que nós estamos procurando? E aí, para encontrar os veículos que são estratégicos para isso. Houve um planejamento com você para que funcionasse, não simplesmente foi disparado. Vou jogar num monte de veículo grande. Vou jogar um monte de notinha. É isso que eu tenho, é isso que eu entrego e não vou falar a palavra feia. E aí, assim, teve estratégia. E aí, assim, eu conheci muitos profissionais maravilhosos de assessoria de imprensa, muitos. Também vi o que a correria faz com qualquer profissional em qualquer área, que é o lance da gente querer estar o tempo todo dando resultado. Então, justamente, procura mais trazer o link para o cliente do que realmente pensar estrategicamente. Eu consegui ver as duas coisas acontecendo no mercado, como existe em qualquer área, sabe? E eu sempre quis trabalhar com os autores, com os clientes que eu viesse a ter, mesmo que não fossem literários, coisas que pudessem ser sólidas, coisas que pudessem ser construídas, sabe? E não fossem fáceis de quebrar ou só relevantes para um momento, sabe? Então eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho muito legal com Mirella. Até hoje a gente desenvolve isso, porque ela continua sendo escritora, então eu continuo assessorando ela por fora da Lavanda. E justamente a diferença é essa, a diferença é ela trazer uma estratégia. Você perguntou por que os autores deveriam procurar esse tipo de serviço. Porque, assim, quando eu resolvi entrar no mercado, eu sou escritora também, né? Então, desde a faculdade, que eu fiz faculdade de jornalismo, me formei pela UFPE, e eu tentava ver como eu conseguiria
fazer as duas coisas andarem juntas. Quando entrei na faculdade, eu pensei, bom, vou ser jornalista de cultura, né? A gente faz jornalismo pensando que vai para redações, etc. Mas ali, pelo meio do curso, fazendo um monte de estágio, um monte de coisa, eu me encontrei com comunicação corporativa e assessoria de imprensa, principalmente. E eu disse, poxa, através da assessoria de comunicação eu consigo levar livros para as pessoas, livros que eu acredito, fazer autores que eu acredito se projetarem, aumentar a literatura nacional e aprender também sobre o mercado que eu quero entrar enquanto autora. Então, a primeira coisa que eu fiz foi justamente procurar especialização quando terminou a faculdade, fora todas as experiências práticas de trabalho que eu tive. Eu tive experiência em redação também, mas tive experiência em comunicação interna, tive experiência em assessoria de comunicação pública e privada, sabe? E aí, quando saí, fui fazer a especialização e procurei me informar sobre o mercado editorial. Eu disse, eu quero trabalhar especificamente com esse mercado, eu tenho que entender este mercado. Não dá para ser apenas pegar o geralzão. Então, eu fiz curso de formação de editora. Teoricamente, eu sei fazer tudo que uma profissional editora faz. Eu só não vou para essa área. Eu só fiz porque eu queria entender como funciona tudo dentro de uma editora. Quais são as etapas do livro, sabe? Depois procurei... O domínio todo, né? Procurei... direitinho. Exatamente. Procurei profissionais de comunicação da área e comecei a seguir também para ver o que estava desenvolvendo, que cursos eles também estavam oferecendo. Fiz alguns, sabe? E continuo até hoje. As doidas dos cursos estão aqui, tá, gente? Na sua frente, viu? Na frente dos dois, na realidade. Comunicação é uma coisa que está o tempo todo mudando. Ela é ágil, está se inovando, tá? Então a gente tem que estar o tempo todo estudando. E aí eu cheguei também no ponto de estudar marca pessoal, né? Eu aprendi um pouco sobre marca pessoal quando eu estava numa empresa que me ensinou muito, que foi a Eu Escrevo, aqui no Recife. Ela era uma empresa que fazia comunicação para empresas, né? E aí ela me colocou no meu primeiro curso de marca pessoal. E aí eu entendi, comecei a juntar esses conhecimentos e perceber que era um todo. Se eu queria fazer a assessoria de imprensa, ela é um serviço que ajuda você a criar a sua imagem, a consolidar a sua imagem com o público através da imprensa, especificamente, porque tem várias maneiras de se fazer isso, mas a assessoria de imprensa é pela imprensa. Mas quando você vai estudar branding, você vai estudar marca pessoal, você descobre que, enfim, ela é uma das coisinhas que dá para usar. E para você fazer a sua marca pessoal, você tem que se conhecer. Você tem que saber exatamente qual mensagem que você quer passar, que era uma coisa que eu já sabia na assessoria. Tipo, eu cheguei pra Mirella, eu tenho umas perguntas, a gente tem agora na Lavanda, né, as perguntas que manda pra galera antes, que a gente pergunta coisas que parece que nem o autor fica, mas por que elas querem saber minha cor favorita? Ou por que elas estão que é difícil se conhecer, é difícil se conhecer, né? Por que elas querem saber se eu falo de uma forma mais informal ou formal? Porque a gente tem que entender quem a gente é, entender a identidade. Isso desde a especialização da assessoria de imprensa eu já sabia que você tem que entender a identidade para conseguir projetar a imagem. Não é só sobre lhe colocar de qualquer jeito, é sobre o que você quer mostrar, sabe? Quem é você e o que você quer mostrar e o que você quer consolidar. E quanto mais estudo sobre marca pessoal, mais fico encantada por isso e por assessoria de imprensa. E mostra como o autor precisa disso. Aliás, qualquer profissional precisa disso. Porque, qualquer profissional precisa disso porque a gente está o tempo todo passando uma imagem. Nesse momento, eu estou passando uma imagem para vocês, enquanto assessora de comunicação. Vocês estão... vocês já me conheciam de outros carnavais, mas vocês estão juntando nesse momento mais algumas informações sobre quem é Maria Ana, e dentro de vocês estão tendo coisas que vocês vão associar a mim, né? A alguns adjetivos, do mesmo jeito que vocês vão associar a Mirella e a Lavanda Literária. A nossa postura aqui também reflete o que é a Lavanda. Então, tudo isso é pensado. E os públicos da gente, por exemplo, a gente fala em literatura que o primeiro público são os familiares e amigos. Os familiares e amigos também têm uma visão da gente, né? Todo mundo tem uma visão da gente. E tem a gente, o que nós somos, que é amplo, é imenso e é de diversas formas. E se você não souber o que é estratégico para passar, o que é que você quer passar enquanto autor, porque você vai ter várias facetas. Você vai ter a faceta escritor, você vai ter a faceta pai, você vai ter a faceta pai de pet, você vai ter a faceta estudante, filha, namorada. Exato, você vai ter diversas imagens, e se você não parar para pensar em quem sou eu e dentro da minha identidade,
o que é que eu quero ser para o meu público, com quem eu sou e quem é o meu público, na verdade, a partir disso também, como é que você vai consolidar qualquer coisa? Isso não é só no mercado literário, editorial, isso é em qualquer mercado. A gente sabe que tem muitas empresas que no meio do caminho ainda não entendem quem são elas, sabe? Ou com quem que elas estão falando especificamente. A gente começa muito no feeling, começa muito na empolgação e vai, mas a coisa não fica extremamente, assim, não fica sólida. Ou se vai ficando aquela coisa meio assim. Eu fiz muita consultoria, a gente presta muita consultoria aqui na Lavanda também, e as consultorias elas servem muito para isso, para a gente criar a base de comunicação do cliente. Então, o que acontece muito é vir um escritor que já está aí há um tempão, está com, sei lá, 5, 6 livros, né, publicados, e sente que não está saindo dali, e ele se expressa, ele conta as coisas que, enfim, a gente faz as perguntas estratégicas para poder fazer a consultoria, para entender quem, e a gente tenta traduzir. E quando coloca e faz a base dele, que ele entende quais são os princípios, o propósito, a visão de para onde é que ele está indo, ele fica, não, é exatamente isso. É muito legal ver o rosto deles, assim, porque eles ficam, é isso, tipo, eu passava tudo isso empiricamente, agora eu sei o que eu estou passando. E se eu sei o que eu estou passando, eu vou fazer isso de forma estratégica. Ou às vezes ele está só descobrindo, né? No resultado da consultoria, ele está descobrindo o que é que estava faltando para ele, o que é que ele está compreendendo o que é que ele quer passar, o que é que estava faltando para ele passar aquilo ali, né? Eu ia comentar isso, que essas estratégias, elas são importantes para, mesmo que você não tenha as respostas para essas perguntas iniciais, né, de o que você quer passar, elas pelo menos te dão esses resultados para você entender qual a imagem, né, que realmente você quer trazer para o seu público e tudo mais, e até repensar daqui a pouco o público, né, e eu queria saber, assim, aproveitando, falando de estratégia, né, como vocês trabalham, assim, claro, junto com os autores para pensar em algo que cative o público hoje em dia, né? Pensando assim em termos de divulgação, enfim, disseminação da obra dessas pessoas, né? Sabendo que a gente ainda existe no país uma dificuldade para falar de literatura, né? A gente sabe que existem poucos leitores ainda no Brasil, que é um mercado que é muito nichado, né? E como vocês trabalham isso, assim, esses pontos para trazer e impactar outras pessoas, né? Não somente ficar refém daqui a pouco desse nicho. Posso responder essa, Mi? Assim, começar, né? A gente vai aqui completando uma a outra. Uhum. A gente monta, cada caso é um caso, né? Então, primeiro a gente vai entender justamente quem é esse autor e qual é a obra dele, com quem que ela quer falar, sabe? Porque a gente escreve... Quem escreve se coloca, né, na obra, sempre vai se colocar, sempre vai ter um pouco de você. Não necessariamente é você, mas tudo. Tem jornalismo mesmo, a gente já fala que não existe imparcialidade. Qualquer coisa que a gente faz tem um pouco da gente. Então a gente tem que entender, e a gente sabe que o livro é como um filho, né? Então a gente tem que entender, ter sensibilidade para receber esses trabalhos, entender quem são eles e quem seriam essas pessoas ideais. Depois que a gente sabe isso, a gente procura saber onde estão essas pessoas, sabe? Porque vejo muito assim, a galera já... Sou escritor, já abro automaticamente o Instagram e eu tô lá trabalhando, mas talvez o público dessa pessoa não esteja no Instagram. Se você fala muito por exemplo, se seu livro é muito para professores, provavelmente o teu público tá muito no e-mail. O professor abre e-mail todo dia, sabe? Então, primeiro a gente tem que identificar quem é essa pessoa, depois quem é o público dessa pessoa, para alcançar esse público, encontrar os pontos onde esse público está. E à medida que a gente vai fazendo, e aí vai depender muito da fase do autor, sabe? Do quanto ele já trabalhou a imagem dele, do quanto ele não trabalhou a imagem dele. A gente vê se a gente está precisando criar a imagem, ele pode não ter uma imagem assim, estratégica feita, ou se a gente só está precisando consolidar essa imagem, ou se a gente está precisando aqui expandir essa imagem, furar bolhas. E aí a gente vai pensar quais veículos são estratégicos para... Veículos que provavelmente têm aquele público com quem ele conversa, mas que ele não está lá ainda, sabe? Por que ele não está lá ainda? Vamos ver formas estratégicas de fazer isso acontecer.
Então, na Lavanda, a gente trabalha tanto com imprensa tradicional, mas a gente também trabalha com creators, que é uma coisa que, assim, antigamente era bem separado em agência. Quem cuidava da parte da internet e quem cuidava da parte tradicional. Hoje em dia tá uma mistura, assim, a coisa tá se afunilando cada vez mais, tá se tornando uma. E na Lavanda a gente já trabalha os dois juntos na assessoria de imprensa. Então, assim, a gente pega e vê qual é a fase do livro. Se o livro está no lançamento, então ele tem mais chances de sair na imprensa tradicional. Pós-lançamento, a gente precisa de validações, a gente precisa de resenhas, sabe? Então, porque a gente vai falar com quem? Antigamente tinha, até hoje tem muitos críticos, mas também tem, a gente sabe que o book mundo é enorme, né, na internet. Então, tem os creators que desenvolvem isso também, os blogueiros, os influencers, enfim. Então, a gente vai fazendo pela fasezinha do livro e criando uma constância dessa imagem, porque constância é o que vai consolidar uma constância de uma imagem que a gente já quis passar, que a gente conversou previamente, que a gente queria passar. E aí, assim, a gente tem... Existe essa questão da leitura, a gente sabe que é importante estar estimulando a leitura o tempo todo, né? Então, a Lavanda acredita que cada um dos autores que a gente projeta, cada um dos livros que a gente faz chegar em pessoas, a gente também está fomentando a literatura. Existe todo um negócio, né, com marketing, que se fala manipulação do marketing, tem muito manipulação da comunicação, tem muitos livros sobre isso, muitas teorias, muitas coisas. E eu costumo dizer que não me sinto nem um pouco culpada de estar manipulando as pessoas se for para elas lerem, sabe? Então, a gente trabalha nisso também, né? Tentando levar essa leitura. Então, toda vez que a gente consegue colocar um autor para falar num veículo de educação, a gente tem Paula Siviero hoje, é uma das lavandinhas que estão com a gente agora. Ela faz um trabalho massa em escolas, sabe? Então, toda vez que a gente consegue mostrar que ela foi para escolas, toda vez que a gente consegue, e isso possibilita que talvez ela vá para outras escolas, ou que tenham mais eventos desses, porque traz autoridade, porque traz visibilidade. E aí mais adolescentes se interessam em ler aquela autora que foi lá e conversou com eles. É uma roda, entendeu? E, enfim, a gente acredita muito no trabalho que a gente está fazendo, porque a leitura muda as pessoas, né? Então, quanto mais a gente puder mostrar... Por exemplo, quando a gente coloca uma matéria no Toda Teen, a gente tá falando com esse adolescente, sabe? Não necessariamente a Toda Teen tá falando só sobre livros. Ela não é revista só sobre livros, mas ela fala. Ela tem algumas matérias sobre livros e ela fala com esse adolescente. Então, toda vez que a gente tá projetando um autor nacional para esse adolescente ler, e principalmente sendo nacional, que quer dizer que mostra, não todos, mas uma parte mostra a nossa forma de falar, o nosso jeito de agir, as ruas por onde a gente anda, sabe? Cria mais identificação ainda com jovens, com idosos. Então, isso acaba disseminando a literatura no final das contas. Mas que isso também, na Lavanda a gente optou por chamar a imprensa como um todo. Ainda tem agência que trabalha desse modo, né, como Maria falou, que é imprensa tradicional, imprensa digital. Várias agências ainda trabalham assim. E na Lavanda a gente optou por chamar a imprensa como um todo. Né, porque para livro, né, a gente sabe que as redes sociais são muito importantes, como também os jornais tradicionais são importantes para a autoridade também. Mas uma das coisas que a gente incentiva muito os autores da gente é para que eles criem as suas comunidades, alimentem suas comunidades, porque aí essas bolhas vão crescendo, vão estourando, o boca a boca vai surgindo. Porque não adianta você sair assim, o melhor crítico do Brasil falar sobre o seu livro. O booktuber mais estourado falar sobre o seu livro. Aquele influenciador que mais vende livro falar sobre o seu livro. Sabe? Não é só isso. As pessoas, o boca a boca dos micro-influenciadores também vai fazer muita diferença. Então, se o seu livro for bom e o boca a boca continuar, o seu livro vai continuar sendo vendido. Né? Maria citou o Paulo Siviero, que está com a gente. Basicamente há um ano, né, Maria? Que a gente fez o lançamento dela. Ela é uma das primeiras lavandinhas também. Mas Fernanda, por exemplo, a Fernanda Castro, ela é também um case de sucesso na Lavanda, e a gente vem fazendo um trabalho com ela muito bom. Veja, Fernanda não é uma autora
fica saindo na mídia o tempo inteiro, sabe? Ela está no momento agora que ela está dando menos entrevista, está participando um pouquinho menos de podcast, está acreditando em escrever um livro novo. A gente fez o lançamento dela aqui em Recife. Foi um lançamento que bombou muito e os influenciadores daqui fizeram tanto barulho, sabe? E os influenciadores no Nordeste normalmente são muito ignorados pelas grandes editoras porque têm poucos seguidores, porque são muito pequenos, enfim. Eles produziram tanto conteúdo com tanta qualidade quanto os grandes influenciadores do Sudeste, sabe? E aí fizeram tanto barulho que a editora republicou, que a Carol Piovato, que é uma autora que é bem conhecida, né, fez um vídeo chorando, feliz com o lançamento, porque ele bombou. Foi num dia de meio de semana, sabe, assim, com greve de ônibus e greve de metrô aqui na cidade, ainda assim o lançamento bombou. E aí, Fernanda saiu em alguns jornais, saiu nos blogueiros, o kitzinho dela, que é uma coisa também que a Lavanda faz de diferencial, sabe, para fomentar, né, o press kit. É uma das coisas que a gente faz de diferencial, que é ter algo sensorial, ter algo significativo, sabe, para quando o creator ou o jornalista recebe. Fernanda colocou sementes de flores. E aí, até hoje, tem influenciador que mostra como é que a florzinha está desenvolvendo e tal, faz o passo a passo e marca Fernanda nos posts. Isso porque ela tem... Isso porque os personagens do livro dela têm nome de planta, tá? Tem nome de planta. Isso tem que ser, novamente, estratégico. Não era para ser um diferencial, na verdade, porque press kits, eles deveriam ser isso. Press kit... Isso, deveria... E, assim, o tem muita gente que faz teste, assim. tá? Tem empresas que são especialistas em press kits. Mas tem muita empresa também que trata como se fosse um brinde, sabe? A gente tá dando um brinde pro jornalista. E não é um brinde. Não é para ser qualquer brinde. É para ser algo que tenha a ver com... algo que tenha a ver com o que está ali dentro, que é o principal ali dentro, que é o livro. Para que aprofunde a experiência do comunicólogo que vai receber, para que ele consiga fazer um trabalho ainda melhor sobre aquela obra, sabe? E aí, Fernanda foi para a Pop ano passado, Fernanda esteve na Bienal do Rio, Fernanda participou de clubes do livro que a gente organizou para ela, participou de clubes do livro que ela foi convidada. Não é só uma boa assessoria, não é só colocar você em jornal, em revista, em podcast, em rádio o tempo todo. É trabalhar a tua imagem, é trabalhar bem a tua imagem, respeitando os teus limites, respeitando o teu timing. Por exemplo, agora ela não está focada em escrever, então ok, a gente faz menos coisas, menos inserções no meio. E tá aí o livro dela bombando, tá aí o livro dela vendendo, sabe? Todo dia, praticamente, ela reposta algo no Instagram dela, porque ela descobriu que a rede dela não era o Twitter, ela descobriu que a rede dela de autora era o Instagram. Então, a comunidade de leitores dela está no Instagram, né? Então, ela está sempre repostando alguma coisa sobre o livro Mariposa Vermelha. Então, assim, você descobrir onde está a sua comunidade, você fomentar, você repostar, você se aproximar dessas pessoas, sabe? Você mostrar que você tem carinho por elas, você fazer aquele repost, você comentar na publicação. Tudo isso faz muita diferença, sabe? Porque tem autor... Se aproximar do público, né? Porque tem autor que, assim, a gente escutou isso no Tripelão, né, Maria? A Maroca falando... tem autor que quer fazer uma parceria, fecha uma publi, e nem vai no post do creator para comentar. Gente, quer que custa você dar um repost no seu story, o dedo vai cair, sabe? E aí você pensa, né? É intuitivo. Mas não é, gente. Não é. Às vezes na empolgação, às vezes na euforia, às vezes no não saber, no não tratar, no não... Esse mesmo autor que cometeu essa gafe, conversando com uma assessoria, vai saber que ele tem que fazer, que ele tem que repostar, que ele tem que ir lá comentar, que ele tem que conversar, sabe? Então a gente vai dar essa dica, e não é só sobre sair, é sobre saber quando sair nos jornais. Fernanda bombou entre os influenciadores, mas ela apareceu em
na época a gente conseguiu colocar ela em quase todos os principais jornais que tinham aqui. Aqui ela saiu na trinca. E ela saiu na trinca daqui dos jornais impressos, né? Daqui. 3 principais jornais daqui. Também conseguimos colocar ela na Globo, enfim. Mas, assim, regional, certo? A daqui, a do Recife. E isso, junto com os créditos naquele momento, gerou um boom, sabe? Foi a combinação disso para aquilo ali. Foi ter muita conversa com ela, foi a Suma ter sido uma parceiraça, a Livraria Leitura ter sido uma parceiraça em montar os kits e ceder os livros, sabe? Para que a gente conseguisse trazer. Então, a ideia era o quê? Quando a gente foi conversar com a Fernanda, a ideia era que a imagem dela aumentasse aqui no Recife, porque ela tinha mais leitores em São Paulo do que aqui. Isso não fazia sentido porque ela morava aqui. Aí a gente selecionou os creators literários daqui, baseado em disseminar a imagem. Então, não era tanto sobre se era do nicho específico de leitura dela, era o fato de que esses creators falam com recifenses, sabe? Então, quem são os creators que falam com recifenses? Aí juntou uns 20 creators, porque, novamente, a editora foi parceira, a autora foi parceira, a leitura foi parceira, porque muitas vezes o autor não pode, por diversos motivos, orçamento, tudo, ceder essa quantidade de livros. Mas quanto mais a gente investe, a gente sabe que mais retorno tem, né? Então, a gente conseguiu montar aqueles pré-kits, conseguiu fazer isso e a junção disso com a imprensa tradicional, que foi muito querida, sabe? Repercutiu e ela conseguiu iniciar a imagem dela, aumentar a imagem dela. Isso. E continua constantemente. Então, a assessoria, ela também vem para dizer, tipo, agora que a Fernanda tá parando, a assessoria também vem para dizer, tipo, esse mês não é para você aparecer. Esse mês é para você ficar quieta na sua também. Tem hora que a gente chega para o autor e fala, ó, pausa, tá? Pausa, porque você saiu demais. A gente precisa dar um descanso para tua imagem, porque senão você vira spam, sabe? Porque o assessor de imprensa, ele não é só para você ficar aparecendo o tempo todo. Para você ficar aparecendo. Ele é um estrategista, ele é alguém que vai cuidar da sua imagem, vai fazer a manutenção dela, certo? Então, mesmo no mês que não tem nada, o seu assessor, ele está pensando em como ele ter o que daqui a 2-3 meses ele precisa fazer para que seja estratégico. E que seja uma parceria verdadeira com os jornalistas, sabe? Nossa, não é só sobre fazer publicidade aqui. Não é publicidade, a assessoria não é para publicidade. Mídia ela não espontânea, né? Ela é mídia espontânea e ela é uma mídia que busca, assim, como é que se diz? Ser pauta, sabe? A gente não manda notícia, a gente não manda pautas que a gente não acredita e que não acha que sejam de interesse público. Porque tem muita pauta, assim, que o jornalista recebe, que ele diz, isso aqui não é pauta, não tem valor. Isso aqui você tá querendo e ignoram, né? Sabe? Não faz sentido com o público. Porque não faz mesmo, sabe? Porque o público não é de interesse público. Então, um bom assessor, ele olha e diz, isso aqui é notícia, isso aqui é importante, de fato, para as pessoas, isso vai fazer diferença na vida delas. Saber do teu lançamento vai fazer diferença para os leitores que querem pegar esse tipo de livro, essa romantasia, como foi o caso de Fernanda, sabe? Agora, por exemplo, tem autor que chega pra gente e diz, não, olha, mas aí meu livro vai entrar na promoção, ele vai ficar por R$4 na Amazon, e aí, isso é pauta? Depende, sabe? Tipo, se for só isso, não. Se for só isso, não é pauta. Normalmente não é pauta. Por quê? Porque isso é promoção. E existem ações que são para promoção. Inclusive, na Lavanda, como a nossa assessoria de comunicação, não só de imprensa, assessoria de imprensa é um serviço, a gente tende a dizer outras estratégias que você pode usar para aproveitar essa promoção, sabe? Que não vão envolver falar com a grande imprensa. Mas existem possibilidades, sabe? Existem outras formas de chegar no público que, de fato, são mais promocionais e fazem sentido para esse tipo de ação. Agora, se o seu livro tá na promoção porque ele completou um ano, caramba, teu livro completou um ano no mercado, tu tem autores te acompanhando há um ano, vamos conversar sobre a história desse livro, porque isso pode ser interessante, as pessoas podem querer saber, sabe? Pronto, nós temos uma pauta. Vai entrar ali que o livro está a R$4, mas nós temos uma pauta de verdade e que nós vamos vender para o jornalista por ser de verdade. Então, a assessoria de imprensa, ela vem para isso também, para saber quando pautar, quando é estratégico. Se nesse mês não teve, mas o seu assessor está lá pensando sobre o fim do ano, o seu assessor está lá pensando que você tem que parar agora, porque daqui a 2 meses você vai ter um lançamento. Então, para você não ser um spam, sair que só agora, e mês que vem você não sair, porque o jornalista vai dizer, gente, eu já dei matéria sobre tu. Mês passado ele tá certo. E jornalista para pegar bode, jornalista para pegar bode, pegar abuso,
íntima vermelha daquela menina de novo, que nunca traz um material que preste. Vou nem ler. É como vou ali e já volto. Então é muito melhor que a gente envie os e-mails com materiais relevantes do que a gente fique enviando um monte de e-mail com nada que preste, sabe? Para ir que preste passar batido que a gente sabe que ele não vai ler. Isso. E o jornalista não está errado, porque o trabalho dele enquanto jornalista é levar notícia para as pessoas, é informar. E tem muita notícia acontecendo o tempo inteiro. Todo, então, assim, faz todo sentido para o jornalista, de fato, fazer esse filtro. Então, o assessor tem que vir como parceiro do jornalista. Alguém que vai ajudar ele neste filtro, sabe? E, através disso, cuidar da imagem do cliente. É uma troca, é uma colaboração, na verdade. Acho que a melhor palavra é colaboração. Sabe? Eu acho que é esse equilíbrio mesmo entre a imprensa, entre o autor, né? Entre as pautas que estão rolando aí no mundo também, para saber, né? A importância daquilo que vai ser pautado e tal. Então, acho que vocês resumiram muito bem, assim, todo o trabalho, tanto da Lavanda, mas eu acho que como assessoria de comunicação no geral, e mostraram a importância, né, do porquê que um autor, enfim, uma autora, deve prestar atenção nesse tipo de trabalho, né? E nosso tempo está acabando, então temos um episódio, né, para falar minha frase clássica aqui, mas também quero agradecer muito a vocês, gurias, por terem disponibilizado esse tempo e para explicar, assim, porque a gente, como clube, a gente quer sempre trazer, não só, tipo assim, sobre tal livro ou sobre autores, mas tudo que permeia o mercado editorial, né? A gente sempre acha isso muito importante. Então, com certeza, vocês deram uma aula aí, né, para quem está daqui a pouco está se interessando pela escrita, ou já é um autor, né, e quer saber como funciona esse trabalho. Então, muito obrigado mesmo, assim, muito legal. Eu ia comentar que desmistificou várias coisas, né? Ouvindo aqui, pensando, gente, como tem momentos da vida, né, de escritor, me coloco nesse lugar, porque também sou uma, de tipo, a gente acredita numas fic, a gente acha que as coisas vão ser de um jeito e elas não são, então seria cômico se não fosse trágico, então é muito importante, sim, eu acho, ter esse braço, né, de ter uma assessoria de comunicação, de ter pessoas ajudando, porque, que nem vocês falaram, é muito além de mandar uma matéria, é sobre estar ali fazendo um serviço completo, e que seja 360, e que entenda a comunicação, público, e isso é muito mais importante do que nem vocês falaram, enviar uma notinha, ou estar aparecendo no Faustão e não aplicar bem quem você é e falar com o seu público. Então, acho que é muito legal pensar que as pessoas vão ouvir e conseguir, tipo, ter um caminho, assim, para sua carreira enquanto escritoras, escritores. Então, muito, muito obrigada por terem esse tempinho com a gente, por falarem sobre, por trazerem a experiência de vocês, tanto no estudo quanto na prática. Eu acho que isso é importante também. A gente traz pessoas aqui que realmente entendem, que estão falando porque sabem. Então, obrigada mesmo, e apareçam muitas outras vezes. E tragam mais autores para conversar com a gente também. A gente é parceiro nisso. Com certeza. E é isso, mas posso fazer só um pequeno adendo? Claro. A Lavanda não é só para autores que têm livro publicado, livro em editora. A Lavanda está aberta para autores indie, autores que publicam só no KDP, na Amazon. Perfeito. Ou para o autor que está pensando em começar a escrever. A gente tem o planejamento de carreira, a gente tem a mentoria e a gente tem a consultoria. Esses são 3 dos principais serviços que a gente tem para quem quer começar a escrever, para quem quer se entender como escritor também. Então, sejam bem-vindos, caso a gente possa ajudar vocês. Okay? E isso é importantíssimo, até porque, só para trazer aqui, quem quer começar daí, daqui a pouco precisa de alguém para estar lá cobrando, dizendo, ajudando, tem que escrever. Vocês fazem esse trabalho também, né? Isso é bem importante. A gente acaba puxando, sim, a orelha A gente acaba puxando. É um pouco diferente, tipo, a galera confunde muito assessoria de comunicação com agente literário. São 2 coisas, e isso daria 2 coisas diferentes, isso daria outro programa. Outro podcast. Já fica pra próxima. A gente até chama aqui, se vocês quiserem, um agente literário para conversar com vocês, porque aí já é outro rolê, sabe? Completamente diferente da assessoria. Eles são juntos, fazem um bom time, né, Mi?
Quando você tem os dois, é maravilhoso, é o mundo ideal. Mas, assim, a gente também quer agradecer, gente. Muito obrigada por esse espaço, tá? Muito mesmo. Quando o convite chegou, que me contou que vocês convidaram, eu fiquei, meu Deus, porque, assim, nós somos as assessoras, a gente tá sempre atrás da câmera, né? A gente está atrás da câmera. Tá nos bastidores. Nós vamos lá pro microfone. Então, assim, muito obrigada por esse espaço, tá? De verdade, vocês são maravilhosos e esperamos ter, de fato, contribuído aqui para quem está escutando, tanto para autores quanto leitores também, sabe? Porque é curioso, né? Porque é bacana entender, exato. Entender como funciona. Sempre tem gente que fica curiosa, então espero que a gente tenha matado curiosidade de autores, leitores, enfim. E muito obrigada pelo espaço, pessoal. É isso. Obrigada, meninas. Lembrando que somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Vamos deixar as redes das meninas aqui, né? Os canais de contato da Lavanda e delas também enquanto autoras na descrição desse episódio. Não esqueça de avaliar também. E é isso. Vamos com muita dor no coração, que queríamos mais, mas estamos indo e nos vemos na semana que vem. É isso, gente. Obrigada a você que ouviu. Um beijo e até semana que vem. Beijo!